orando a Deus, né, conversando com o Senhor, pedindo a Ele uma direção para a nossa próxima série, para a nossa próxima jornada, e ainda não recebi esse veredito, ainda não recebi essa certeza, essa convicção. Estamos orando, mas uma palavra, ela permeou muito o meu coração nessas últimas semanas, que é a palavra aprofundar, profundo. E falamos alguma coisa sobre isso durante a série Sementes, e essa palavra sempre estava presente no meu pensamento, e até então eu estava a imaginar que provavelmente venha a ser este o roteiro que Deus quer que nós venhamos caminhar nesses próximos dias sobre profundidade. Estamos a orar para discernir isso. Mas, enquanto eu conversava com Deus, pensando sobre profundidade, eu senti Deus conversar comigo que muitas vezes, nós desejamos coisas profundas, nós esperamos coisas profundas. Muitas vezes nós queremos acessar coisas grandes em Deus. Você fica exposto a uma pregação, você fica exposto a um livro, e você olha níveis extraordinários que pessoas estão vivendo, que são níveis que não são níveis exclusivos de uma classe de pessoas, de um título, não. Está à disposição da igreja, está à disposição dos filhos de Deus. E você fica exposto a este nível, a essas realidades que pessoas já estão vivendo, e de repente nós desejamos viver isso, e de repente nós queremos funcionar, fluir nessa dimensão. Mas de repente você também encontra de que existe muita dificuldade para nós rompermos nessas direções. Às vezes nós encontramos muitas dificuldades para nós avançarmos em níveis do nosso casamento, da nossa espiritualidade. Parece que a gente tenta, parece que a gente se esforça, a gente empenha, mas algo nos trava, algo não dá certo, algo não coopera para que a gente chegue nesses novos níveis. Enquanto eu estava nesse diálogo com Jesus, Deus trouxe esse texto no meu coração. E o raciocínio é muito simples, Deus dizia assim para mim: ninguém consegue desenvolver um aprendizado de leitura, de interpretação, de texto, de palavras. Ninguém consegue ser um excelente escritor, ninguém consegue ser um excelente poeta, um ótimo leitor. Ninguém consegue navegar no mar das palavras sem primeiro não aprender o que é de mais básico e elementar nisso, que é o alfabeto. Impossível, você pode desejar, você pode aspirar por isso, você pode ansiar por isso. Eu quero aprender a ler, eu quero ser um excelente leitor, eu quero ser um ótimo escritor, eu quero ser um ótimo interpretador de textos, de palavras, eu quero aprender um outro idioma, mas o primeiro passo disso, para você ter acesso a isso, é o alfabeto. De igual modo, se alguém for amante das exatas, você não consegue ser um excelente físico, matemático, você não consegue ser um excelente engenheiro, se primeiro você não aprender aquilo que é de mais básico no mundo das exatas, que é a tabuada, que é o primeiro passo, o beabá dos cálculos. E parece-nos que nós estamos tropeçando nisso.
Nós queremos chegar lá, nós oramos para chegar lá. Nós queremos que o nosso casamento chegue no nível universitário, de mestrado, de doutorado. Nós queremos que a nossa espiritualidade chegue nessa graduação, nessas pós-graduações da vida, do mundo espiritual. Mas existe um atropelo, existe uma violação daquilo que é o beabá, daquilo que é básico, daquilo que é os primeiros passos dessa jornada para lhe dar acesso àquilo que você quer tocar, aquilo que você quer ser, como marido, como esposa, como filho, como pais, como homem de Deus, como mulher de Deus. E esse texto que nós vamos ler agora, o autor vai exatamente dar uma admoestação aos seus leitores de que eles já deveriam estar naquele nível, mas eles não estão. E eles não estão porque eles estão negligenciando o alfabeto. Eles não estão porque eles estão atropelando a tabuada. Eles querem ser graduados, eles querem acessar lá, mas está ignorando isso que é mais elementar da nossa fé. Da nossa fé. E o que ele vai falar, quais são os princípios primários. Gente, isso aqui é literalmente o que o autor quer dizer. O autor vai estabelecer 5 princípios primários. É o A, B, C, D, F, G, H. É o A, E, I, O, U, da vida cristã. Da vida cristã. E você precisa entender que os princípios que ele vai estabelecer aqui são princípios que são aplicáveis a tudo na nossa vida. Você já ouviu deste altar de que nós não cremos numa vida dicotômica, nós não acreditamos nessa vida de sagrado, de secular. Para nós tudo é sagrado. A nossa espiritualidade, ela é integral. E o que nós vamos pensar aqui hoje, à luz das Escrituras, é para nos fazer refletir. Será que eu não estou rompendo com algum desses beabás da minha vida cristã? Será que eu não estou aqui há tanto tempo? Será que eu não estou na igreja há tanto tempo? E será que não é por essa razão que eu não estou conseguindo acessar novas transformações? Será que é por isso que eu não estou recebendo algo mais de Deus? Porque Paulo vai falar sobre isso aos Gálatas, que o que vai liberar a nossa herança não é as nossas orações unicamente. O que vai liberar a herança que nós temos para receber de Deus é o quanto que nós crescemos, é o quanto que nós amadurecemos. É isso que vai desbloquear, é isso que vai nos dar acesso a isso. Por isso, vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 6 de Hebreus. Diz assim: por isso, deixando os rudimentos, essa palavra, o começo, o princípio, o beabá, as primeiras coisas, os primeiros passos, o início, o iniciante, deixamos isso da doutrina de Cristo e prossigamos até a perfeição. É outro nível, é outra dimensão, não lançando de novo fundamento. E então ele começa a descrever o que é de mais básico, os princípios mais básicos da nossa espiritualidade. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, versículo 2, e da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Nós, muitas vezes, nos viciamos em querer ouvir coisas profundas demais. Nós, muitas vezes, viciamos em querer ter acesso a profundidades grandiosas do reino, da palavra, da pregação, experiência com Deus.
E o autor vai nos falar de pelo menos 5 realidades básicas que não podem ser violadas, que é o beber. A primeira coisa, no versículo 1, o arrependimento de obras mortas. O autor vai dizer que o arrependimento é a primeira letra a ser apreendida. É o primeiro princípio a ser entendido, a ser praticado, a ser exercitado, arrependimento. Na sua escala de valor, onde se encontra o arrependimento? Onde que se encontra o arrependimento? Você é alguém que se arrepende sempre? Qual é a velocidade, qual é a distância entre o seu erro e o seu arrependimento? Você é veloz para se arrepender? Você já entendeu isso? Que uma das chaves para você reparar transgressões no mundo espiritual, em todas as esferas da sua vida, seja finanças, seja conjugal, matrimonial, familiar, espiritual, relacional, qualquer nível, quando você transgride, quando você quebra uma lei, você já entendeu que a primeira chave a reparar isso é o arrependimento. Não é a autojustificativa. Não é você terceirizar a culpa, mas é você se arrepender. Por que muitas vezes os casamentos são quebrados? Os casamentos são quebrados porque quando as tensões emergem, nós não queremos nos arrepender. Nós queremos responsabilizar o outro pela minha queda. Nós queremos responsabilizar Satanás pela nossa queda. Então preste atenção nisso. O diabo não te faz pecar. Todo pecado de ira, de cólera, de ofensa, de imoralidade, qualquer nível de pecados, não é o diabo responsável por isso. O papel de Satanás é apenas tentador. Ele irá sugerir, ele irá preparar o cenário, mas quem vai entrar e teatralizar é você, sou eu. No dia do julgamento, em nenhum momento alguém chegará diante de Deus e falará assim: Deus, eu pequei assim, eu ofendi assim, eu tratei ela assim, eu tratei ele assim, porque Satanás me fez fazer isso. Talvez eu já tenha contado da história de um jovem que estava namorando e ele foi confessar o seu pecado de fornicação. E quando ele vai confessar para o pastor, e o pastor querendo ajudá-lo, e espantado, porque era um ótimo rapaz, e disse: mas rapaz, como isso? Você é um menino tão querido da igreja? E ele dizia: pois é, pastor, depois do culto eu fui levar a minha namorada para casa, e nós passamos na frente de um motel, e de repente o diabo virou o volante assim para dentro do motel. Pastor Isran, estou vendo que o diabo virou o volante. Não, ele não vira volante. Existe uma distância entre tentar e ceder à tentação. Existe uma distância disso. E quando nós queremos resolver os nossos problemas matrimoniais, os nossos problemas relacionais com as pessoas, patrão, empregado, vida, ainda nós somos reféns das desculpas. Ainda nós queremos justificar a nossa grosseria, a nossa agressividade, a nossa frieza. Ainda nós queremos encontrar um bode expiatório para dizer: foi por causa disso, foi por causa daquilo.
E quando eu insisto em ir para a vida não reconhecendo de que o arrependimento ele não dialoga com a autodesculpa, com a autojustificativa, não. Todas as vezes que você for tentar consertar algo, se você querer se justificar, você não está arrependido. Você não está arrependido. Nas nossas clínicas pastorais, um dos sinais que nós temos, que quando ele falhou, ele está arrependido, ou quando ela falhou, ela está arrependida, de fato, é quando diz, pastor, olha, eu mereço tudo isso. Eu mereço passar o que eu estou passando, porque, olha, a culpa é minha, eu errei, olha, eu falhei mesmo, o erro aqui sou eu. Opa! Falo, meu Deus, tem esperança aqui. O arrependimento já está em movimento. Agora, quando um começa a apontar dedo um para o outro, dizendo é ela, é ele, são eles, eu falo, ainda está longe. Ainda está longe. E o texto está dizendo que o arrependimento é a primeira coisa que a gente precisa aprender a viver. Aprender a viver. Eu coloquei hoje, na nossa página social, existem lutas que a Bíblia diz que você deve encarar elas com alegria. Presbítero Will, Tiago vai falar isso no capítulo 1, versículo 13, o pastor Ladiel tem uma linda mensagem falando, sorria, você está sendo provado. Uma excelente mensagem que ele já pregou aqui. É verdade. Existem lutas que você precisa enfrentar ela com alegria, com ações de graças no coração. É verdade. Agora, o próprio Tiago vai nos ensinar de que existem lutas, existem batalhas que eu não devo enfrentá-las com alegria. Oh Deus, obrigado, porque... Não. Existem batalhas, existem guerras que eu preciso enfrentar com arrependimento. O pastor pode orar, o pastor pode aconselhar, você pode ler milhares de livros a respeito dessa área da sua vida. Se você não encarnar um arrependimento, a chave não vira. O princípio no mundo espiritual não é reparado. Satanás continua em vantagem. E a cura, a restauração permanece distante. É o arrependimento que vai virar esta chave. É o básico. É o básico. É o ABC da nossa vida cristã. Mas por que nós insistimos? Por que nós insistimos em negligenciar o arrependimento? Muitas vezes, quando nós chamamos de arrependimento, não é verdade. Thomas Watson, um puritano do século, não sei se é 18, se é 17, não me lembro. Ele vai dizer que assim como o parto é precedido por contrações, o arrependimento precisa ser precedido de algumas realidades da alma. Visão do pecado, vergonha do pecado, tristeza do pecado, confissão de pecado, aversão ao pecado, distância ao pecado. Ingredientes indispensáveis para autenticar que esse arrependimento, ele é verdadeiro. Ele não é falso, ele não é fingido. Por que existe muitas vezes, isso acontece muito nos nossos relacionamentos, quando A erra, ele não consegue restaurar esse nível de relacionamento facilmente, porque o B percebe que essa palavra que ele está dizendo, que eu errei, não é genuína. Não é genuína. O arrependimento não foi legítimo. É a mesma coisa eu dizer a vocês que vindo para cá, uma carreta passou por cima de mim. E vocês olham para mim e dizem, não, isso não é verdade. E de fato não é. De fato não é. Paulo fala sobre o amor fingido. Paulo fala sobre a fé fingida. E eu falo sobre o arrependimento fingido. Existem arrependimentos que são fingidos, não são reais. Não houve lágrimas na confissão. Não houve.
Não houve vergonha, não houve tristeza, não houve. Houve apenas uma descrição, mas ele não sentiu peso, ele não sentiu vergonha daquilo, ele não ficou contristado, ela não ficou quebrantada diante daquilo, não ficou. Fez por uma pressão, só para acabar a conversa, só para acabar a pressão. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, o primeiro degrau, o primário da vida cristã é o caminho do arrependimento. Viola isso e você nunca vai chegar à universidade da vida. Viola isso e você não vai acessar novos níveis. Ignore esse princípio e você não vai chegar a lugares mais altos. Mas ele vai falar a fé, arrependimento, fé. Fé. A palavra fé, pistes, a fé é uma abreviação de fiel. E fiel é uma abreviação de fidelidade. Então, na verdade, fé é fidelidade. Fidelidade ao caráter de Deus. De você viver a vida olhando para o caráter de Deus, descansando no caráter de Deus, crendo no caráter de Deus, se entregando ao caráter de Deus. Como diz Paulo, não é o andar por vista, mas você andar a partir do invisível. Não é com a força do seu braço. Por que o atual estado do nosso mundo, da nossa sociedade, do nosso país, revelou um dos pecados sutis que pode nos assaltar silenciosamente nos nossos bancos, que é o pecado da incredulidade. Quantas pessoas, ao olhar para a sua volta, não conseguem crer de que Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é onipotente, Ele é criador dos céus e da terra. O salmista vai dizer que Ele chama as estrelas pelo seu nome e elas dizem, eis-me aqui. A ciência vai dizer que existe mais estrelas no céu do que areias nas praias e nos desertos da terra. Este Deus que está sentado sobre o planeta Terra, segundo Isaías, as nações para Ele é como uma gota. 7 bilhões de habitantes para Deus é como uma gota. O que assombra Deus? Fala para mim. O que consegue colocar Deus em pânico? Fala para mim. O que coloca Deus em crise? Fala para mim. O que consegue deixar Deus preocupado? Mas porque nós, sendo seus filhos, tendo o seu DNA, sendo a habitação do Espírito Santo, nós não conseguimos nem dizimar. Porque a gente acha que se eu dizimar, vai me faltar. Deus não é capaz de prover para mim. Eu nem oferto, e quando eu faço com o mínimo, porque a oferta, a minha generosidade comprometerá a minha renda. Por que nós temos dificuldade de romper com a incredulidade que quer nos escravizar? Não são poucos que estão a flertar com a incredulidade. Não são poucos que estão a flertar com a incredulidade. E o texto está dizendo, 1 de João, no capítulo 5, vai dizer que a arma, preste atenção nisso, a arma que vence o mundo é a fé. Não é o meu braço, não é as minhas forças, não são os meus recursos, é a minha fé, que é um dom de Deus. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. E Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 6, dizendo que a fé é o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. O autor aos Hebreus está dizendo, gente, o beabá, o princípio primário do reino de Deus é fé.
Ele vai dizer no capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa como igreja, você precisa como mulher, como homem de Deus, você precisa crer de que o invisível coordena, comanda, dita, reina, lidera, rege o visível. É Deus que comanda todas as coisas. Quando você tenta resolver os seus problemas da vida sem orar, você está dizendo: eu não acredito que Deus é capaz de fazer isso. Então eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer com a minha mão, eu vou fazer com o meu braço. Toda decisão que você faz sem ser pela via da oração, você está dizendo: eu não creio que Deus pode fazer isso. Quando eu não oro por determinadas situações, quando eu não persisto, quando eu não persevero em orar, eu estou dizendo: eu não acredito que Deus será capaz de tocar na vida desse marido, de tocar na vida dessa esposa, de trazer esses filhos de volta. Eu vou te falar uma coisa: você sabe quanto tempo o povo esperou o cumprimento de uma promessa? 70 anos. No cativeiro babilônico, eles creram de que Deus os arrebataria de lá. Tenha fé, creia, 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 creia. Ensina os teus filhos a viver pela fé. Claro que fé não aborta, não anula a sua ação. Nenhuma fé, ela te levará a uma inatividade. Nenhuma fé te levará a uma zona de inércia. Nunca, nunca. A fé, ela é ativa, ela te coloca em movimento, ela te coloca em ação. E quantos que habitam no arraial do povo de Deus, mas não têm fé? Eles só se movem se for mediante aquilo que eles estão vendo, eles estão tocando. Querido, se nós violarmos esse princípio primário, se nós ignorarmos esse princípio primário de fé, nós não conseguiremos acessar outros níveis que Deus tem preparado para nós. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, aplauda o nome do Senhor Jesus. Versículo 2. Terceira coisa, olha o que está escrito: e da doutrina dos batismos. Batismos, arrependimento, fé e batismos. É interessante que batismos está no plural. Existem algumas vertentes. Que batismos são esses? Eu vou falar apenas de 3. O primeiro é o batismo de João Batista. Ele não existe mais. O batismo de João Batista era de confissão de pecado. Antes de Cristo ir à cruz, ele nas águas do Rio Jordão batizava para arrependimento de pecados. Quando Cristo ressuscita, ele dá um comando para a igreja, Marcos capítulo 16. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Ide por todo mundo e fazeis discípulos, e no meu nome batizai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo cristão. Esse é o batismo de Cristo. É o batismo pelas águas. Pelas águas. Agora, qual é a mensagem, qual é o princípio do nosso batismo? Muitos ainda pensam
que ele passou a ser membro da igreja, do corpo, foi quando ele batizou. Então tem muita gente, eu falo da minha juventude, há pouco tempo atrás, eu lembro que, enquanto eu não batizar, então eu posso fazer. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu ainda não fui batizado. É como se o não batismo te dá uma margem de irresponsabilidade, de inconsequência. Não. Você se torna membro do corpo de Cristo, de igreja, é quando você é aceito por Cristo, é quando você nasce de novo, você faz parte do corpo de Cristo. Então esse batismo que é válido hoje, que é o batismo de Cristo, é o batismo que você dá uma resposta à cruz. Então não é o batismo de João Batista para a confissão de pecado ou arrependimento, porque isso é na cruz. Quando nós recebemos Jesus, nós chegamos ao altar e declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Ponto. Você é um salvo. Você nasceu de novo. Agora, você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta ao que Cristo fez na cruz. E o batismo é isso. É essa resposta que você dará ao que Cristo fez na cruz. E você sabe que você está dizendo duas coisas. Primeira coisa, quando você batiza nas águas, você está dizendo publicamente, diante da igreja, diante do mundo espiritual, você está dizendo o seguinte: nunca mais eu deixarei de seguir a Jesus. Eu nunca mais terei uma outra fonte de regra de fé que não seja as Escrituras. Quando você batiza, você está declarando fidelidade incondicional a Cristo, a sua igreja, porque você não pode dizer para a cabeça uma coisa e tratar o corpo de uma outra maneira. Então, quando você declara fidelidade a Cristo, você vai servir a Cristo. Você está dizendo: eu servirei a tua igreja. É um pacto. O batismo é um pacto. Que você não vai negociar a palavra, você não vai negociar os valores, você não vai. Aconteça o que acontecer, ganha dinheiro, não ganha dinheiro, saúde, doença, fama, anonimato, perseguição, glória, exaltação, humilhação, não importa o estado, não importa a condição, você será um eterno discípulo de Jesus, você será um eterno adorador de Jesus, você será um eterno servo de Jesus e da sua igreja. Isso é batismo. É por isso que não faz sentido. Não faz sentido alguém estar na igreja há tanto tempo e não se batizar. É a mesma coisa esse cara querer namorar com essa menina o resto da vida e não assumir nenhuma aliança pública. Não faz sentido. Agora, se a primeira coisa, quando eu batizo, eu estou declarando uma fidelidade incondicional, nem a morte é capaz de me separar de Jesus, nada e ninguém. Isso quer dizer que quando alguém abandona a igreja porque alguém não o cumprimentou, ele está quebrando uma aliança que ele fez com Jesus no batismo. Quando alguém abandona a igreja por qualquer situação, abandona Cristo por qualquer desconforto, frustração, decepção com gente, com liderança, não importa. Se ele abandona Jesus, se ele está rompendo com Jesus, ele está quebrando uma aliança que ele fez no batismo. É por isso que os nossos adolescentes, quando forem batizar, eles precisam entender isso preciosamente. Se em primeiro lugar, o batismo fala dessa fidelidade incondicional, que nem a morte será capaz de nos separar do amor a Cristo e a sua igreja. Em segundo lugar, esse batismo das águas é uma linguagem, é uma declaração, que nós vamos mergulhar
Nós vamos mergulhar em quê? Olha o que Jesus disse: em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O seu batismo é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Todos os dias você ouve isso, todos os cultos você ouve isso. Que o amor de Deus Pai. Sabe qual é o nome do Pai? É amor. O batismo é você ser mergulhado no amor de Deus. Em nome do Filho, que o amor de Deus, não começa pelo amor de Deus, né? É a graça do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, você ser batizado no amor, no nome do Pai, é no amor. Quando você é batizado em nome do Filho, é na graça. Porque a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o Espírito Santo é a comunhão. Então, no batismo você está declarando: eu mergulharei todo. É por isso que o nosso batismo é imersão. A imersão. E não é porque os outros estejam errados. É porque a imersão traduz melhor o que representa. Quando você é imerso naquelas águas, você está dizendo: eu estou sendo imerso no amor de Deus, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Eu vou viver para levantar a bandeira do amor de Deus. Eu viverei para levantar a bandeira da graça de Jesus. E eu viverei para viver a comunhão do Espírito Santo. O batismo, você está imerso em Deus. Você está imerso no amor, você está imerso na graça e você está imerso na comunhão. Este é o batismo das águas, mas não existe só o batismo das águas, existe o batismo com o Espírito Santo. Nós falaremos sobre isso em outro momento, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que o autor está dizendo? O beabá, os primeiros princípios, o primário da sua vida cristã: arrependimento, fé, batismos. Batismos. Batismos não apenas em água para traduzir isso, mas o batismo com o Espírito Santo. Você faz parte de uma igreja de confissão pentecostal. Quando a igreja em que eu nasci, quando alguém se rendia a Jesus, nem tinha essa construção elaborada de discipulado que nós temos hoje. Não existia isso. Aceitava Jesus hoje, semana que vem, vão batizar. Não existia esse acompanhamento, não tinha. Mas havia uma palavra empenhada. Recebeu Jesus? Você sabe qual é o seu próximo passo? Ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa experimentar um revestimento de poder. Você precisa vivenciar a experiência do Pentecoste. Existem muitas denominações a qual respeitamos, a qual eles não acreditam na continuidade dos dons do Espírito Santo. Eles são chamados de cessacionistas, eles não creem. Eles acreditam que tudo que aconteceu em Atos terminou em Atos. Nós não cremos nisso. Biblicamente, temos fartas referências de que o Espírito Santo que operou em Pentecoste, ele ainda opera no século 21 na vida daqueles que creem, na ação, na obra e na pessoa do Espírito Santo. E você que faz parte de uma igreja pentecostal, que crê na atuação dos dons espirituais, você não pode ficar indiferente a isso. Você não pode concordar em viver uma vida inteira sem viver essas experiências. Essas experiências. É verdade de que o fruto do Espírito é salvífico, é verdade, inegociável. Mas o texto vai dizer que nós precisamos buscar com zelo. Zelo. Os dons. O zelo ali, a palavra zelo, é com fervor. É com garra, é com entusiasmo. É um desejo ardente. Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso. Eu quero que a minha casa viva isso.
Você já é batizado no Espírito Santo? Nós vamos preparar, em momento oportuno, uma série para falar sobre o Espírito Santo, o seu movimento através de dons nas Escrituras. Mas hoje, você empenha para isso, você busca isso. Isso faz parte do seu pedido de oração. Ou você ouviu alguém dizer, isso é indiferente à vida cristã. Ou você ouviu alguém dizer que isso é um acessório à vida cristã. Não é isso que esta igreja crê. Não é isso que os vossos pastores acreditam e vivem. Os dons do Espírito Santo, falar em línguas, é uma experiência vital para a vida cristã. É uma experiência que te moverá em capacidade poderosa para cumprir com os propósitos de Deus. Eu não estou dizendo de que a sua salvação depende dos dons, jamais. Salvação é fé em Jesus Cristo, o nosso justificador, perdoador e redentor. Fé nele. Agora a qualidade da vida cristã, o romper a barreiras. O romper a barreiras. Meu querido, isso sim tem muito a ver com este nível em que nós desejamos viver. Sabe o que o autor está dizendo? O beabá, o primário da nossa vida cristã, são batismos. Busca o batismo. Fala, Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Isso aqui é para mim. Ensina os seus filhos a isso. Encoraja os seus filhos a isso. Eu lembro que uns anos atrás, eu ainda não estava aqui na sede. Eu fui despertado assim fortemente para levar a minha família a um nível melhor com Deus. E cheguei em casa de uma viagem e eu chamei todo mundo, reuni a mesa e disse, olha o seguinte, a partir de hoje, algumas coisas vão mudar intencionalmente. E eu fui falando, por exemplo, aos domingos, aqui em casa, ninguém assiste televisão. Por quê? Gritaram as crianças. Nós declaramos que o domingo é do Senhor. Claro que todo dia é do Senhor. Não faz sentido, Alejandra e Alessa, passar o dia inteiro assistindo algum programa, o dia inteiro. E só lembrar da igreja porque está chegando a hora. O que diferencia esse dia do Senhor em relação aos outros dias? Esse é um dia em que a gente precisa falar sobre propósito, sobre missão, sobre promessas. O vocabulário da nossa casa precisa mudar. Existe alguma coisa precisa acontecer aqui que vai diferenciar a minha agenda semanal. Pedi para ele trazer uma cartolina. E falei, Alejandro e Alessa, todo dia vocês vão fazer esta oração aqui. Primeira oração, 4. Primeira oração, Jesus, eu quero te amar mais do que tudo nessa vida. Segundo, Jesus, eu quero ter experiência contigo ainda na infância. Terceiro, Jesus, me batize com teu Espírito Santo. Quarto, eu esqueci, mas era 4. Colocou lá a cartolina na mesa, perto da mesa, todo dia, antes de almoçar, antes de jantar, eles olhavam para aquilo ali e faziam aquela oração. Claro que eles memorizaram em poucos dias. Eu fui viajar, fui atender um congresso em Mato Grosso do Sul, e no domingo à noite, a Eline me liga e fala assim, meu bem, nós chegamos do Congresso Kids aqui, com a tia Jô, e o Alejandro falou que ele falou umas coisas lá que ele nunca tinha falado. Eu disse, yes. Passou-se uns 20 dias, eu estava numa reunião, inclusive aqui na sede, e Eline me liga,
falando assim, olha, vem depressa aqui em casa, porque numa situação aqui, a gente precisa de você. Cheguei lá, a situação envolvia a Alessa. Nós pegamos o carro, eu pastoreava outro setor, nós fomos para o setor, chegamos no altar, coloquei a Alessa no meio, dei as mãos para o Alejandro para a Eiline, e nós começamos a orar. Não demorou muito. Os meus olhos viram coisas assim que eu nunca vou esquecer. De repente eu vi o Alejandro largando da minha mão, largando da mão da Eiline. E Deus começa a tomá-lo em variedade de línguas. E ele coloca a mão sobre a Alessa, e a Alessa começa a chorar. Ah, que presença maravilhosa foi aquela. Eu lembro que nós ficamos alguns minutos ali. Eu lembro que quando nós conduzimos o Alejandro para o carro, o Alejandro ainda falava em muitas línguas. Ah, aquilo encheu o meu coração de uma tal maneira que ele tinha apenas 8 anos de idade. E ele já estava participando de algo tão grandioso, de algo tão maravilhoso. E quando eu vivi aquela alegria, antes de dormir, o Espírito Santo gritou no meu ouvido: olha o que eu fiz em tão pouco tempo. Olha o que eu fiz em tão pouco tempo. Só devido a um posicionamento. A Alessa disse que ela já foi. Eu já sou batizada, pai. Eu ainda não ouvi. Mas eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Isso é o beabá. Batismos. Isso é para nós. Isso é os primeiros princípios. É os primeiros passos. Fala mais sobre isso. Não deixa que essa experiência morra em você. Em quarto lugar, ele vai dizer da imposição das mãos. Meu Deus, o que é imposição das mãos? Jesus disse: colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Atos vai falar que enquanto eles colocavam as mãos, o Espírito Santo se movia. O texto vai dizer de que eles colocaram as mãos sobre Saulo e Barnabé para encaminhá-los às missões. Paulo vai dizer a Timóteo: com imposição de mãos tu recebeste o ministério. Sabe como eu traduzo isso aqui? Transbordar. Impor as mãos é transbordar. É como se o autor estivesse dizendo o seguinte: o primário da vida cristã, o princípio primário da vida cristã é você impor as mãos sobre as pessoas, é você transbordar. Não é um impor as mãos de sacar, não é um impor as mãos para receber, é um colocar as mãos para doar. Recebe, eu sou uma fonte de bênção para você. Seja cheio do Espírito Santo, seja curado das suas enfermidades, recebe força para a sua missão, recebe dom para o seu propósito, imposição de mãos. Gente, isso não é apenas para o pastor, isso não é apenas para o líder, isso aqui é para todos, é o básico. Não retenha suas mãos em transbordar na vida de ninguém. Se alguém dizer para você: olha, ora por mim, porque eu não estou bem, estou passando mal, não fala: tá bom, eu vou. Ora na hora. Quantas vezes a gente vai no mercado, a gente vai em algum lugar público, e quando eu olho para a pessoa fica olhando muito para mim, encarando, eu imagino que é crente. Então eu falo: Pai do Senhor. Às vezes eu já errei também, né? Mas na dúvida a gente dá paz do Senhor para todo mundo. Eu falo assim: pastor, eu vou no hospital para uma cirurgia da minha esposa, da minha mãe, do meu filho. O senhor pode orar por mim? Agora, é agora. Deixa eu colocar as mãos sobre ti, representando esse teu ente. Ora na hora.
Nós somos chamados para impor as mãos, para transbordar. Vou para um emprego, não importa, gente. Se pediu oração, faça onde que você estiver. Eu nunca me esqueço que depois que eu decidi ser espontâneo para isso, não importa onde que eu estou, eu oro na hora, recebe cura, e oro pela situação. E teve um dia que eu pensei assim, falei, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Porque é uma oração rápida, né? É uma oração bem normal, não tem oração anormal também, né? Mas é uma oração assim. Eu falei, Deus, será que esse negócio está funcionando mesmo? Será que esse negócio está funcionando mesmo? Aí eu fui numa vigília lá no Garcia, e de repente veio uma irmã, dizendo, pastor, olha, eu queria tanto falar com o senhor. O senhor se lembra de uma vez lá na sede, que eu te encontrei numa ceia, e eu te mostrei uma foto, de uma amiga, de uma irmã nossa, que estava desenganada com câncer. Eu não lembrava. Tá, prossiga, mano, continua. Pois é, pastor. Aquele dia quando o senhor orou, eu senti fé. Eu senti. E quando eu cheguei lá, eu disse exatamente o que o senhor pediu para eu dizer para ela. E quando eu dizia aquelas palavras, ela disse que sentiu algo queimando dentro dela. Pastor, o senhor sabia que ela está curada? E ela falou bem assim para mim: olha, não deixa de orar não, hein? Tô ouvindo, Jesus. Parece que não acontece nada quando você ora na rua por alguém. Irmão, você não sabe que isso aqui é o beabá para todos nós. Isso aqui é Deus te levando para tocar pessoas, para ser um arauto, para ser um instrumento de Deus, para abençoar vidas. Isso aqui é para todos. Ele fala sobre a ressurreição. Crer na ressurreição. Que você entende que a ressurreição é a nossa redenção segura. Tudo será resolvido na redenção. A sua recompensa, o seu galardão está lá. Aí você fala, tá, o que ressurreição dos mortos tem a ver com os meus problemas de hoje, que eu tenho na minha casa, na minha empresa, com as pessoas? Você ainda não entendeu. Não tem essa crise que você vive? Por que as pessoas não te retribuem? Por que as pessoas não devolvem, não correspondem os seus atos de bondade? Não tem esses desapontamentos que você sofre. Eu não vou fazer mais o bem a ninguém. Eu não vou me doar mais, porque olha o que elas fizeram. Não falaram nem muito obrigado, foram ingratas. Você está vendo? Esse desapontamento fala da sua ignorância à ressurreição. Esse desapontamento fala o quanto que a ressurreição não está brilhando na sua mente. Porque Jesus nos disse em Lucas 14, que é na ressurreição que nós receberemos todo o galardão e toda a recompensa dos nossos atos de bondade. Se você está esperando de pessoas, se você está esperando dessa vida, se você está esperando de qualquer outra direção, recompensa e galardão, você está se perdendo da ressurreição. Eu posso perder os meus entes queridos. Eu posso perder amigos, como já perdi um irmão. Posso perder pessoas amadas. Posso perder familiar. Vou chorar, vou entristecer. Eu lembro de uma vez que a Alessa falou assim, pai. Não foi a Alessa, foi o Alejandro. Falou assim, pai, se eu morrer, o senhor morre? Eu disse, não morro não. Vou ficar triste demais, nem imagina. Mas não morro não. Aí ele falou assim, e se morrer eu e a Alessa? Se meu filho, meu Deus do céu, que dor, que lacuna. Nem imagino uma coisa dessa, mas nem imagino.
Mas papai não morre também não. Aí ele apertou mais. Ele falou assim: e se morrer mamãe? Eu disse: graças a Deus. Brincadeira, Deus me livre de uma coisa dessa. Ela está me vendo lá agora. Eu falei assim: meu filho, se vocês morrerem, olha, eu vou, meu Deus. Não tenho palavras para descrever a dor, a ferida, eu não tenho palavras. Mas papai também não morre. Então o senhor não morre nunca, não? Se morro. Se papai perder Jesus, então papai morreu. Porque eu perder vocês em Cristo, a ressurreição me traz um alento, um consolo, que é uma até breve, é uma até ali. Vou chorar, vou angustiar, mas como disse Paulo, não sem esperança. Eu vou chorar, vou angustiar, mas não vou me desesperar, porque a ressurreição é um princípio primário da minha vida. Eu fico olhando cristãos que vão perdendo gente e perde a fé. Perde a fé, porque ignorou os princípios básicos. Ficamos em pé em nome de Jesus. Em último lugar, princípio primário, juízo eterno. Você tem essa consciência? Você tem essa consciência? Você tem essa consciência lúcida do julgamento de Deus? Você tem essa consciência lúcida de que o juízo eterno, ele é real, ninguém escapará dele. Ninguém escapará dele. Ninguém. Não é se o pastor sabe, não é se eu conseguir ludibriar, não é se eu conseguir manipular, não é se eu conseguir ocultar, não é isso. É o que eu vou falar quando eu estiver diante do trono. Apresentar desculpas para não congregar, apresentar desculpas para fugir do chamado, apresentar desculpa para eu cumprir com a minha cobiça. E no dia do juízo? Não tem esse senso de juízo que a gente quer ter, de que os ímpios não são punidos, a balança dos homens são injusta, e essa indignação em alguns chega até desequilibrar. Quando você sabe disso aqui, você é alimentado com a certeza e com a verdade que ninguém ficará impune. Ninguém passará por esta terra, quebrará princípios, vão transgredir leis e não vão se responsabilizar por isso. Arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição e juízo. Qual desses que já estava apagando na sua mente? Qual desses que já não estava no seu vocabulário há muito tempo? Quando nós ignoramos esses princípios, nós não chegaremos na universidade, nós não chegaremos em novas dimensões, nós não chegaremos em novos níveis, porque toda conta não fechará se eu não saber o mínimo da tabuada. Toda leitura será impossível se eu não conhecer o alfabeto. Para que eu venha viver algo profundo de Deus, eu preciso cumprir e viver esses princípios tão elementares, tão básicos, que precisa estar vivo na vida de todos vocês. Isso precisa estar brilhando, isso precisa estar queimando em nós.
E então Deus vai pegar na nossa mão. Então Deus vai pegar no nosso casamento e vai dizer: eu mudo, eu transformo, eu elevo, eu faço, eu entrego, eu cumpro. Então Deus olhará em nós e diz: vamos para uma outra dimensão. Porque você entendeu os princípios mais básicos para alcançar de fato lugares profundos. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Depois do que você ouviu, o que você gostaria de falar para Deus? O que você tem para falar para Jesus? O que você tem para falar para o Espírito Santo? Fala agora. Fala isso para Ele, fale. Ore aquilo que Ele mover você. Ore agora naquilo que Deus tocou você esta noite. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh remoridade, oh glória, oh glória. Em nome de Jesus, eu profetizo graça sobre a tua vida para viver esses princípios. Eu profetizo em nome de Jesus graça no Espírito Santo para você viver esse princípio. Eu profetizo em nome de Jesus para você ser cheio de arrependimento diário. Eu profetizo um avivamento na sua fé. Você pode levantar as suas mãos para receber essa palavra? Você pode levantar as suas mãos para receber essa palavra? Eu profetizo arrependimento verdadeiro e diário. Eu profetizo velocidade para você se arrepender. Eu profetizo fé. Eu profetizo que Deus aumentará a tua fé. Eu profetizo que a tua fé será multiplicada. Eu profetizo que a tua fé será multiplicada. Eu profetizo que viverás as bênçãos dos batismos. Eu profetizo que a aliança do batismo das águas será renovada todos os dias. Eu profetizo você que ainda não é batizado no Espírito Santo. Eu profetizo essa experiência por esses dias na sua vida. Eu profetizo falar em línguas na sua família. Em nome de Jesus. Eu profetizo que as tuas mãos vão transbordar. Eu profetizo que as tuas mãos vão transbordar. Colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Colocarão as mãos sobre os vazios e eles serão cheios. Você colocará a mão sobre os seus filhos e entregará eles para as missões, para o reino e para o propósito de Deus. Eu profetizo certeza da ressurreição. Eu profetizo o consolo da ressurreição. Eu profetizo a perseverança na ressurreição. Eu profetizo fidelidade, lealdade para estar diante do juízo. Eu profetizo que o juízo não será para te condenar. Eu profetizo que o juízo será para galardoar você. O juízo é para te dar o pagamento do seu sacrifício, da sua entrega ao Senhor Jesus e a sua obra. Em nome de Jesus, eu profetizo esses princípios. Deus te toma pela tua mão e diz: viva
vive isso, viva isso, viva isso, que eu vou te levar para um outro nível. Viva isso e eu vou te levar para um novo horizonte. Viva isso e eu vou te levar para lugares mais altos, mais altos. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus.